Olá, pessoal. Aqui é o Boichi, mangaka e youtuber. No último vídeo falei um pouco sobre o canal japonês. Link de ambos na descrição e nos cards. Também comentei sobre notícias que tivemos sobre o mercado de mangás no Japão durante as férias de um mês que tiramos. Hoje vou comentar sobre essas notícias. Elas são muito importantes e terão um impacto muito grande na indústria e no mercado de mangás japonês. Enquanto o canal japonês estava em pausa por um mês, foram publicadas algumas notícias interessantes. Vamos dar uma olhada nelas. O governo japonês decidiu apoiar de forma prioritária a expansão internacional de criadores de conteúdo, como anime e mangá. Mas que assunto interessante. Nós gravamos um vídeo no canal japonês falando sobre essa necessidade e logo depois saiu um artigo como este. Não é incrível e curioso? Também fiquei surpreso. Vamos dar uma olhada em mais detalhes no artigo. A indústria de conteúdo do Japão está com um volume de exportação cada vez maior, crescendo como um grande negócio. Locais usados como cenários de animes estão atraindo turistas. Parece até uma peregrinação a santuários. Essas visitas também trazem efeitos econômicos esperados. Por isso, o governo passará a ser mais atuante para acelerar os esforços para revitalizar ainda mais a indústria. Essas palavras são belas. Governo mais atuante. Revitalizar a indústria. Além disso, o valor das vendas internacionais da indústria de conteúdo japonesa gira em torno dos 4,7 trilhões de ienes, comparável às exportações das indústrias de semicondutores e siderúrgica do Japão. Pessoal, o conteúdo deste artigo não é impressionante? Eu sempre digo que a indústria de mangás é como o petróleo de um país. É como um semicondutor de um país. É como o arroz de um país. O fato de que as exportações da indústria de conteúdo japonesa se igualam às de semicondutores é incrível. Eu também já falei sobre isso. Para desenvolver a indústria de semicondutores do Japão, existe investimento em Kumamoto e em Hokkaido. Da mesma forma, para desenvolver a indústria de mangás, o governo pode investir em vários lugares. Como eu havia dito no passado, o governo japonês tem capacidade e deve fazer esse investimento. E já haviam outros indícios de que o governo estava se preparando para isso. Isso é incrível. Outras ações como essas já haviam sido noticiadas. Mas essa política do governo japonês é algo que o governo coreano já faz há muito tempo. O governo coreano foi o que mais se destacou no mundo. No século XXI, a Coreia do Sul foi o país que melhor implementou políticas culturais. É um exemplo para o mundo. Pessoal, pensem bem, será que desenvolvimento cultural funcionaria sem apoio? Se você pegar qualquer pessoa comum na rua e a contratasse para desenhar mangá, você teria um Dr. Stone. Mesmo pagando um salário de profissional, é impossível. Se você pegasse alguém na rua e o contratasse para escrever uma história como Dr. Stone, oferecendo o mesmo pagamento que damos ao Inagaki Sensei, será que ela conseguiria fazer isso? Claro que não. Porque mesmo a Shonen Jump, onde há tantas pessoas no mesmo nível que Inagaki Sensei trabalhando, foi apenas ele que conseguiu escrever uma história assim. Pessoal, não importa quanto apoio se tenha ou quem o dê, esses talentos são uma combinação única de conhecimento e habilidade. E são essas pessoas, ou grupos de pessoas, que o apoio deve alcançar. Contudo, mesmo que sejam pessoas com grande potencial, ou países com forte capacidade cultural, se o governo não faz seu trabalho corretamente, não oferece apoio adequado e não cria boas oportunidades, esses talentos podem não se desenvolver. O apoio deve ser direcionado a pessoas e países com potencial. No entanto, quando esse apoio não existe, mesmo aqueles com grande capacidade não se desenvolvem. Para isso, apoios e incentivos são importantes, para se atingir o potencial máximo de um país e das pessoas que vivem nele. Existem pessoas com grande potencial em todo o mundo. Se você oferecer a um trabalhador comum na rua e der o meu emprego para ele, pode ser que ele consiga desenhar Dr. Stone. Contudo, se um aspirante a mangaka com potencial e sonhos for devidamente apoiado, ele ou ela tem o potencial de se desenvolver muito mais do que eu. Os cidadãos de qualquer país têm um incrível potencial cultural. A Coreia foi pioneira nisso, e agora o governo japonês está seguindo o exemplo. Espero que outros governos ao redor do mundo também demonstrem grande interesse. Vamos a outra notícia interessante que apareceu. A Mecha Comics será adquirida por uma empresa de investimento americana. Isso é interessante. O fundo de investimento americano, Blackstone, está em processo de adquirir a plataforma de mangá japonesa Mecha Comic, cujas vendas giram em torno de 57 bilhões de ienes. O valor da aquisição está estimado em 275 bilhões de ienes. É cerca de 5 vezes o valor do faturamento. Mas eu ainda acho que está um pouco barato.
porque normalmente negócios de conteúdo promissores ou as empresas de TI que eu acompanho geralmente têm um valor de mercado equivalente a 10 vezes o faturamento. Se o faturamento é de 57 bilhões de ienes, eu presumo que o valor seria 570 bilhões de ienes. Portanto, mesmo para uma aquisição, o preço deveria ser maior. Mas o ponto principal não é se a Mecha Comic tem bom valor de mercado ou se estão pagando um valor justo pela aquisição. O que importa aqui é quem está tentando adquirir a Mecha Comic. Quem está tentando comprar uma empresa de serviços de mangá japonesa é uma empresa de investimentos americana. Para mim, isso mostra o seguinte: existem pessoas em todo o mundo interessadas em investir na indústria de mangás do Japão. Se existissem ações da Shueisha no mercado, não acham que eles gostariam de comprá-las? Eles certamente gostariam de investir. Há dinheiro ao redor do mundo querendo investir no mercado de mangás japonês. Vi indícios disso pela primeira vez em 2018, e na minha opinião, este artigo é uma prova disso. Para desenvolver a indústria de mangás do Japão, o governo japonês precisa ser mais atuante. Mas como ele desempenhará esse papel e garantirá um crescimento bem-sucedido? Pode haver várias estratégias, como formar criadores, entre outras. Qual é o fator central para o sucesso no setor de TI? Pessoal, é o investimento. O fator central para o sucesso no setor de TI é atrair investimentos de forma bem-sucedida. Agora, e se houver muito dinheiro global querendo investir na indústria de mangás? Se já existe, por que não fazer uma boa divulgação? Mostrar possibilidades de sucesso e apresentar uma visão promissora, que tal? Na minha opinião, o melhor cenário que podemos imaginar é este: a criação de um gigantesco negócio global de quadrinhos. Fazer surgir indústrias de mangás e de quadrinhos em vários países ao redor do mundo. E se conseguirmos convencer as pessoas disso, não seria possível atrair investimentos enormes? Isso é global. Podemos criar centenas de milhares de oportunidades de publicação. No mercado digital, com 700 milhões de dólares anuais, podemos publicar 7 mil novos títulos. Se o objetivo for criar um mercado de 7 bilhões de dólares, poderíamos publicar até 70 mil séries. Por isso, acredito que este artigo mostra um potencial extraordinário. Fiquei realmente animado com o anúncio oficial da aquisição da Mecha Comic pelo fundo de investimento americano. E temos outra grande notícia. Pessoal, vocês se lembram de quando falei com tanta ênfase sobre os centros de mangá? Disse que o governo poderia criá-los, mas que as empresas também poderiam investir. Pois é, parece que acertei de novo. Alguém decidiu criar um centro onde aspirantes a mangakas possam perseguir seu sonho de se tornarem profissionais, sem se preocupar com questões financeiras. Essa é uma notícia incrível. Trata-se do Manga Apartment V. É a notícia sobre o Manga Apartment V. E surpreendentemente, quem planejou e realizou isso foi um editor do Jump Plus, o mesmo que trabalhou em obras incríveis como Chainsaw Man e Dandadan. Seu nome é Shihei Hayashi. Esse editor, com o apoio da Cyber Agent Corporation, criou um lugar chamado Manga Apartment V, onde aspirantes a mangakas podem viver e trabalhar recebendo suporte, treinamento e conselhos do próprio Hayashi. Isso é incrível. De verdade, essa é uma notícia surpreendente. Eu nunca conheci o editor-chefe Hayashi, mas ele é incrível. E essa empresa, a Cyber Agent, é fantástica. E ainda tenho mais notícias impressionantes, mas fica para a próxima. Até mais e obrigado.